pessoal, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos começando mais um podcast da IEC. O IECcast ou IECast, como você preferir. Nós ainda estamos definindo isso. E hoje esse podcast é muito especial porque ele é em homenagem ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E nós chamamos ela mesma, a nossa primeira dama, esposa do reverendo Luciano. Ela veio conversar um pouquinho com a gente hoje, missionária Rosane. Nós estamos muito felizes com a sua presença, com a sua participação, e ela vai contar tudo pra gente hoje. Mas antes, aproveitando que você tá aí, prestando atenção, doido pra saber sobre a história dela, eu quero te convidar, siga as nossas redes sociais. Nós já batemos 1000 seguidores no Instagram, e é muito, né? Porque nós tínhamos pouquinho, já estamos com 1000 seguidores. Eu quero te convidar a nos seguir, @IEC, no Instagram, no Facebook, seguir e se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. E também, quer conhecer um pouco mais da nossa igreja? Nós temos o nosso portal, o nosso site da Congregacional. Tudo que eu falei aqui vai estar no link, tá? Do nosso vídeo, na descrição do vídeo. E você fique à vontade para nos seguir. E olha, eu sei que esse podcast vai ser muito interessante, vai ser muito legal. E eu já quero desejar para você, irmãs que estão nos ouvindo, um feliz Dia da Mulher, tá? Que o Senhor te fortaleça e que você possa se lembrar que nós somos muito amadas pelo nosso Pai. Mas não vou ficar conversando muito, senão eu vou falando muito com vocês. O foco aqui, ela. Nossa, ela é muito chique, gente. Pessoalmente, então, meu Deus. Missionária Rosane, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu, primeiramente, quero cumprimentar a todos com um bom dia, que esse dia seja repleto, né, da paz do Senhor Jesus Cristo. E que essa manhã seja realmente algo proveitoso, né, para a vida de todos. E eu vou perguntar para a missionária Rosane um pouquinho da vida dela, eu queria que a senhora contasse para a gente quem é a missionária Rosane, quando a senhora se converteu, conta um pouquinho para a gente saber mais sobre você. Sim, eu conheci o Luciano eu tinha 16 anos de idade, novinha, ele já maior de idade, né? E começamos, né, um entrelaçamento de namoro e demorou aí uns 2 anos, né? Esse namoro sem conhecer o Senhor Jesus. Depois sentimos a necessidade, cansados, né? Ficamos cansados da vida rotineira lá do mundo, sim. E aí começamos a querer conhecer o Senhor Jesus e foi numa quarta-feira aqui no templo, nós dois decidimos aceitar o Senhor Jesus. Quando eu levantei a mão, logo em seguida ele também foi. Veio algo diferente mesmo. Algo diferente, uma transformação mesmo, né, total. Para quem amava capoeira, né, me trocava pela capoeira, né? O pastor Luciano? Sim, olha! Sim. A única coisa que ele me trocaria é pela capoeira. Mas, né, o Senhor Jesus foi mais poderoso, né, que todas as coisas e realmente houve a conversão dele, né? E aí logo vocês se casaram, já foram construir a família? Não, teve um período de namoro dentro da igreja, não muito fácil, né? Bem difícil. Porque estava vindo de uma transição? Sim. Creio mesmo nessa transformação, né, do Senhor Jesus em nossa vida. Gostava de baile, a Rosane chegou a fumar, isso, a velha Rosane. Não, né? Dá nem pra... que é a nova, né? Já tá aqui há tanto tempo, né? Sim, E aí conheci o Senhor Jesus e foi algo muito maravilhoso na minha vida. Porém, difícil dentro da vida familiar, né? Por minha família ser de tradição católica. Eles não lidaram bem com ele. Houve um transtorno. Barreiras, né? Tive que transpassar barreiras, e minha mãe, né, a afinidade, que a gente era muito juntas, né? E de repente houve cortes, né? A minha vida com a vida das minhas irmãs, 2 irmãs, né? Meu irmão. Se distanciou por conta da igreja, assim, né? Sim, se distanciaram. Ou eu distanciei deles, tenho a impressão, né? Na verdade, eu me resguardei, né? Então não mais me integrei na vida, né? Mais tarde é que foram se reaproximando. Fui se aproximando, né, mais.
Mas, graças a Deus, minha mãe mais tarde se converteu, né? Que legal. E meu irmão também conversa ao Senhor Jesus, a minha cunhada. Minha outra irmã faleceu. E hoje ainda tenho uma irmã, né, que é a Cássia, o qual também tenho um ótimo relacionamento com ela. Sempre estou postando fotos com ela. É muito gostoso, né? Compreender isso, ter irmã, né? Missionária Rosane, e a senhora conheceu, né? Teve esse período que vocês namoraram já no Senhor. Quando a senhora se casou, né? A senhora já sentia assim? Eu perguntei pela visão do reverendo, mas você como mulher, você já sentia que vocês viveriam uma obra ministerial, um caminho longo assim nessa jornada cristã? Não só como membros da igreja? Sim, a partir do momento que nós nos convertemos, ele imediatamente entrou para um curso básico na Assembleia de Deus, de teologia, e mais tarde, 6 meses depois, eu entrei também no Betel, de São Paulo, né, que é a Assembleia de Deus, e havia esse desejo de estar falando a palavra, de estar pregando, né? Tivemos as nossas experiências, porque não foi assim tão fácil, né? Eu tive esse tipo de bloqueio dentro do meu lar. Minhas 2 irmãs sempre trabalharam e adquiriram o seu dinheiro, né? Eu não consegui trabalhar. Eu tive porta fechada, 3 portas de emprego fechada, e tomei assim a decisão de, Senhor, eu vou trabalhar para ti, tu trabalha para mim, né? Porque eu não sei o que vou fazer. Meu pai fechou também as portas para mim, né? Foi virar crente, né? Fechou. E minhas irmãs, todas elas fizeram seus enxovais de acordo com, né, o seu trabalho. E eu não, né? Eu não. Fiquei então, aí, subi morro, subi Belvedere junto com a Irmandade, né, com as irmãs, e me lancei na obra, né, de estar fazendo visitas junto com o ministério, era senhoras, né, departamento de senhoras. Falava departamento. Não tinha mocidade aqui. A senhora tinha quantos anos nessa época? Uns 19? 19 anos eu me converti, logo... E já começou a acompanhar as irmãs. Isso, demoramos 6 meses para batizar. E Volta Redonda esqueceu daqui. Aí ficamos 6 meses. Se não teria batizado antes, né? Antes, tem um período, né? O curso que faz. Aí fizemos, né, o curso, aí depois chamaram a gente, aí batizamos. E ao passar pelas águas a gente já entrou, eu entrei dando aula para as crianças, entendeu? Para departamento infantil. Dei aula para filhos, né, de pastor, que né? Legal. Legal, né? Tava comentando com a Áteres, né? A Lídia é uma das filhas do pastor, do falecido, né? Pastor saudoso, né? Pastor Gentes, irmã Odete, dei aula para ela. Ela tinha 8 aninhos de idade, eu dei aula para ela, Que né? legal. E outras mais. Pessoas que hoje em dia estão amadurecidos na igreja, e pude dar aula, né, para eles. E nisso o Senhor ia me agraciando, entende? Consegui meu enxoval, havia um toque especial do Senhor na vida das pessoas para me presentear. Então a senhora não ficou sem enxoval, né? Se lançou para o Senhor. Não fiquei sem enxoval, de jeito nenhum. Ficamos noivo com ele desempregado. Porque já havia marcado a data de noivado e ele ficou desempregado, mas ficamos noivos. Foram lá em casa e tal, né? O pastor era o presbítero Gênesis. O desespero dos seus pais, né? Imagina um pastor, né, fazer o noivado. Eu estava com fé de que não, vamos casar sim, daqui a 1 ano a gente casa, né? Tipo assim, né? E graças a Deus o Senhor realmente honrou, né? Esse trabalho, me concedeu as coisas que eu necessitava, meu casamento também, e é algo meio difícil, né, de se falar, mas é uma verdade, eu não estou desonrando meus pais, pelo contrário, eu sempre honrei, né. Eles são falecidos? Meu pai é falecido, tá. A minha mãe também, os dois, né? Os dois, né, e... Então, meu pai fechou realmente essas portas, as portas. Convite de casamento meu, ele não distribuiu nenhum, porque eu disse que eu não queria bebidas alcoólicas, né?
Então ele não distribuiu. Então não vou convidar ele também não veio no meu casamento. Meu Deus! Não veio, mas olha, para casar eu estava mais tranquila do que o dia daqui de hoje. Hoje a senhora está mais nervosa. Estou, sinceramente. Mas é aquilo, né? Quando a pessoa encontra Cristo, ele supre todas as necessidades. Todas as necessidades. E nosso Pai, só o Senhor mesmo. E eu vou perguntar, mas se a senhora não quiser responder, tudo bem. Quem entrou com a senhora no casamento? Meu irmão. Seu irmão entrou. Meu irmão vestiu o terno do meu pai. Ai, dá até vontade de chorar, mas entrou comigo. E não crente ele ainda, mas depois ele se converteu. E eu perguntava assim, ô pai, eu vou casar, pai. Aí ele dizia assim, a gracinha, ele tá lindo, ai meu Deus. É sério. Eu fazia assim, você não vai comigo? Rosane se perdeu, coitado. Ficou assim. Não, eu não vou deixar de casar, né? Não ia deixar de casar. E tudo por conta do evangelho. Do evangelho, né? De não deu exigir, né, determinadas coisas. Por exemplo, a festa das minhas irmãs ele fez, né? Todas das duas, né? Foi festão mesmo. Uma foi no clube, a da minha outra irmã foi em casa. Festão. Bastante carne, bastante bebida. Chamando cozinheira, né, para fazer. Não. Foi só mesmo. Ai, Jesus, vocês veem se isso tá legal aí. Não, tá ótimo. Tá ficando ótimo. Eu acho que a gente precisa contar coisas assim, porque às vezes, hoje, né? Eu tô reforçando a fé, porque às vezes os jovens desanimam, né? Muito rápido, Muito né? rápido. Então, ela tá aqui contando que o pai dela não participou do casamento dela porque ela escolheu a Cristo. E tem muita mulher que vai estar nos ouvindo hoje, né, no Dia da Mulher, e pensando, será que tá valendo a pena? Eu tenho, né, porque muitas mulheres estão na igreja sozinha, né, isso é até dado, tem muitos dados que mostram que a mulher é mais religiosa do que o homem, então às vezes a irmã tá na igreja há muitos anos ali pelejando, será que vale a pena continuar nisso aqui? E a senhora tá contando testemunho, que valeu a pena, né? Valeu a pena. Foi não sei se eu posso dizer que se foi uma vaidade minha, ou foi um excesso de zelo meu, não querer sentir cheiro de álcool, de pessoas me beijando com... Que a senhora poderia ter aceitado. Foi essa sensação, a primeira vez que repasso isso, foi essa uma sensação que eu tive, né, em ter essa escolha, fazer essa escolha, né? E com certeza foi uma semente que a senhora plantou para o futuro. E contei com a ajuda de muitos aqui. O bolo. Então a senhora teve festa, não ficou sem festa? Não, teve a festinha atrás da igreja, que eu queria aqui, né? Eu queria a festinha aqui. Né? E teve o bolo, a irmã Genesi, não sei se vocês conhecem. O pessoal de casa deve saber quem é Genesi. Sabe, a irmã Genesi, e ajudou, fez o bolo junto com a irmã Odete. Né? Refrigerante veio, né? Não foi a cerveja, foi o refrigerante. Foi o refrigerante. Tava aí, por exemplo, balinhas de coco. De coco, né? Olha! É pena não ter tido foto, eu não tive isso. Só tenho 12 fotos que foi dentro da igreja e o restante o rapaz ele já estava ocupado, né, com outra cerimônia. E foi, né, embora. Mas melhor do que qualquer foto é o que está aqui, né? O que está na mente, né? A viagem de casamento, minha irmã cedeu, tudo assim, né? Então teve até lua de mel. Chique. Em Vassouras, nossa lua de mel. Que legal, que legal. O Senhor cuidando de tudo. Sim. E esse foi o primeiro desafio, né? Desafio, muito grande. Demorou, a gente conta assim o ano, hoje em dia os anos passam muito rápido. Mas antes um ano demorava? Demorava. E dentro da sua casa, e também, se a senhora não quiser falar, não tem problema. Dentro da sua casa tinha isso, não vai no culto hoje? Tinha esse... Sim, infelizmente. Para ir ao baile... Podia ir? Podia à vontade. Mas para ir para um culto, eu lembro que uma vez eu saí chorando para ir num culto dos Gideões, missionários, na Assembleia de Deus. Era um sábado.
eu falei assim, mãe, eu tô indo na Assembleia, tô indo no culto. E a minha mãe falou assim, minha filha, agora você tem outra família. E dói, né? E aquilo dói, né? Aquilo doía. E minha mãe era um doce. A atriz conheceu minha mãe, um docinho, minha mãe, uma coisa muito gostosa, sabe? E sinto falta dela até hoje, né? Até hoje. E depois, quando ela se converteu, aí se tornou mais ainda, né? Mais amigona ainda. Né? E teve esses embalos. Então a gente ia para a Assembleia, ia cantando, eu e ele, né? Juntos íamos pelo caminho cantando, né? Na expectativa de uma melhora. De uma melhora, é. Aí, graças a Deus, né? Tudo tem seu tempo, né? Eu creio que foi um amadurecimento, né? O Senhor firmando os nossos passos, né? Dele estar desempregado e logo em seguida ter um emprego. A Thyssen, na época era Thyssen, ela teve seus problemas aí, ele foi mandado embora, mas sendo mandado embora ele comprou os móveis, né? E nosso casamento, aí ficava lá no meu quarto, que eu já tinha o meu quartinho separado lá em casa, porque foi casando os irmãos, né? Você foi ficando. Eu fui ficando e fiquei com o quarto que era do meu irmão. E ficou eu, minha mãe e meu pai, né? A senhora é mais nova dele? Só mais nova. Ah, sim. Deus nos honrou, casamos, a nossa casinha já era a casa colada com a da minha sogra, né? Foi restaurada ela, meu sogro resolveu, né, restaurar tudo, restaurou a casa nossa, aqui perto da igreja, na rua Campuci, na Muqueca, e conseguimos, né? Temos nossa casa mobiliada, tudo direitinho, né? Mais tarde veio, então, com 4 meses, né? Veio a Késia, né? Meu Deus, eu fico... não sei viver sem ela, né? O meu casamento é ela. Ela. A senhora tem 38 anos de casada, mais ou menos? Tem 38. Então, a sua filha tem 37. E casando, vocês já começaram a atuar, assim, a senhora falou, né, que assim se converteu, começou a fazer visita, começou a acompanhar as irmãs, o pastor, ele já começou a ter cargos, foi logo ao diaconato, como que foi isso para você, como mulher, tá olhando isso tudo de fora? Lembro dele como diácono, né, eu e Késia, né, porque ele como diácono não participava, assim, né, da vida da Késia, né, dentro da igreja, porque não podia, né, pegar... A história é bem grande mesmo. Vai vindo as coisas, conforme você vai perguntando... Você vai lembrando. Vai vindo na memória. Eu pertencia à mocidade, eu e ele, nós formamos a mocidade com 4 pessoas. Vocês que começaram o grupo de mocidade? Nós. Só tinha eu e ele de jovens. Então, nós fomos assim envolvidos com pessoas mais velhas em oração, né? Aprendemos a orar, aprendemos a transmitir a palavra também nos cultos, nos eram dada a oportunidade, foi nos ensinado a falar, né? Da maneira, né, que se fala no meio evangélico. Então, assim, nós vivemos, né? E aí, quando a mocidade já estava estabelecida, 6, 7, 8 jovens, que eu creio, poderia citar o nome, mas não vou citar porque pode esquecer alguém. Posso esquecer de alguém. Então nós formamos a mocidade, mas como nós casamos, eu virei senhora. Né? Agora é senhora. Aí eu fui ficar com as senhoras, né? O departamento de senhoras da igreja. Ele continuou na mocidade. Olha! Né? Ele, líder de mocidade, né? O presidente da mocidade. E íamos em retiros espirituais, também, mesmo solteira, nós íamos tendo as experiências com o Senhor. Eu queria muito ir em retiro espiritual, aí lembro que fiz o propósito com o Senhor, né? Se eu conseguisse chegar para o meu pai e pedir para vir, ele entender, né? O que era um retiro espiritual. Aí eu estaria em propósito os 3 dias, né? Jejum, estaria sem comer os 3 dias? Não, direto não. Tá. No período da manhã, né?
abstinência no café da manhã. Eu estaria em jejum os 3 dias lá, né? A parte da manhã. E Deus me deu realmente vitória, porque baseado, é lógico, nas 2 pessoas que estariam nos acompanhando, que seria nosso irmão presbítero Gênesis, na época, e a nossa irmã Odete, né? Casal que muito carregou a gente. Ele tinha uma variante, e a variante dele superlotava, aquelas variantes, né? Colocava às vezes 11 pessoas dentro da cabine, sério, sem exagero. Pequenininho, ia, encaixava ali, bonitinho, ele carregava, ele chamava de mulinha. Vamos, mulinha. Aí a mulinha. A minha voz tá meio embargada, né? Não, mas é porque vai lembrando, né? Vai trazendo muita emoção, muita coisa. E é bom, né? Assim, eu tô aqui também fica, né, dá uma vontade de chorar, de ver, mas isso, o que eu gosto desse podcast é porque as experiências que nós vamos tendo aqui, ouvindo as experiências de vocês, vai reavivando a nossa fé, vai nos animando mesmo. Então a voz embarga mesmo. E aí ele líder da mocidade, a senhora foi para as irmãs, para as senhoras, e ele foi logo pro diaconato. Mas antes, a senhora conseguiu ir no retiro espiritual? Consegui, fui. Meu pai deixou, né, devido às 2 pessoas que estariam nos acompanhando, e fui pro retiro, né? Fomos pro retiro, foi uma experiência muito gratificante, né? A busca, né, de batismo do Espírito Santo, muito bom mesmo, né? E o Senhor sempre presente, a gente sempre querendo agradar ao Senhor. E a respeito, quando eu falei dele estar na mocidade, não tinha problema nenhum. Sim. Era uma questão de obediência, entendeu? A igreja caminhava assim, então vamos obedecer. E ele elogiou muito a senhora, ele falou que, no podcast dele, ele falou isso com a gente, que a senhora nunca colocou empecilho para ele ir crescendo. A senhora estava ali, não, pode ir, vai, segue que eu tô aqui. E temos, né, uma confiança plena, né, ele em mim e eu nele, entendeu? Sim. Daquilo que nós sentimos, do nosso sentimento, daquilo que foi trabalhado, né, por anos, né, conquistado, né, por anos, o nosso sentimento, o nosso amor, né? Então, a questão aí, eu digo para os jovens, ciúme, 0, não tem vez. Nossa, que ser evoluído. Não tem vez, nunca tem. Nossa, que legal, isso é muito bom muito bom. Porque 38 anos de casado, com certeza, né, gente? Sim. Tiveram lutas, tiveram, né, desentendimentos, mas a senhora tá mostrando que o que vocês construíram ali deixou a coisa ficar firme, né? Sim. Exatamente. Até mesmo no meio evangélico, né, que nós sabemos muito bem que quando se tem namorado, né, na época não era nenhum ainda compromisso, né, de noivado, e até o pastor Moura chegou pra gente e falou assim, olha, o Luciano tá pregando, é bom que vocês assumam, né, um compromisso de aliança, né, porque, querendo ou não, um rapaz bonito, pregando, as meninas, esse é o meu genro, né? É o meu anjo. Não, eu quero, meu pretendente, né? Meu escolhido. Meu escolhido. É isso aí. Então, mas não tinha vez. Ciúme, nada, zerado. Lembro algo bem pequenininho de exemplo. Era a respeito da mocidade, a gente entende, né, isso, né? Eu fui jovem, minha filha foi jovem, e eu lembro que em um dos retiros espirituais, ele recebeu uma cartinha. Ai, meu Deus, eu morro. Tinha umas trocas, né, de bilhetinho, e ele recebeu. De uma outra pessoa. De uma menina. Ai, eu morria. E um verso maravilhoso, os versos lá maravilhosos, não era nem comigo. Assim, não, isso aí não atinge. Não atinge. Ele veio, mostrou, falei assim, não, tá tudo tranquilo, e ele também comigo, né? Olha, e ele quando nós não conhecíamos a Jesus, ele era bem ciumento, né? Ele tinha ciúme. Mas também, né? A senhora linda, maravilhosa, né? Ele é uma magrela dele. A magrela, né? Como ele fala, né? A magrela. A gente escrevia cartinha um pro outro sempre, né? Bonitinho. Eu assinava Magrela, eu gostava de ser chamada de Magrela. Magrela. Era bonitinho, né? Era 16 aninhos, né?
acabou com minha mocidade. Poxa vida, né? Quem falava isso, a irmã Abigail, já mãe do presbítero Carlito. Não conheço, mas o pessoal de casa deve conhecer. Eles conhecem. E ela sempre falava isso, que o esposo dela acabou com a mocidade dela. Muito no bom sentido, né? Sim, claro. Estão juntos na mocidade, né? E então, olha, você vê, né? Ser muito evoluída. A senhora já tinha uma cabeça. Então, aí eu penso, né? Pensando aqui, a senhora já estava desde sempre sendo preparada para estar do lado de um pastor. Porque já tinha isso, não tenho ciúme, não, pra mim isso aqui não vai abalar a minha casa. E ele começou indo pregando e com certeza, né, ele tinha pra onde voltar. Então talvez não, né, isso que manteve ele prumado, filho. Isso, aí teve o presbitério, né, e depois o pastorado, o pastor Moura veio conversar com a gente e para ele sendo... Não é consagrado. Reconhecido? Termo. Apresentado? Consagrado. Separado? Preparado? Pensando. Ordenado. Ordenado. Ele foi... ordenado pastor. E, para surpresa minha, eu fui consagrada missionária, chamada junto com ele. Ai, que legal. Ele tem 35 anos de pastor, que ele falou. Pelo menos 34. 34. Né? Então a senhora tem 34 anos como missionária. Junto com ele. Que legal. Juntos. E ele comentou com a gente, eu tô usando aqui, né, o podcast, sim, a história dele também. Ele falou que a senhora até dirigia a igreja, a senhora dirigiu sozinha, né? Sim, o pastor Moura, na época não havia ainda entendido muito bem, mas quando nós fomos para Minas, ele foi consagrado, foi ordenado pastor e eu consagrada missionária para irmos para Alto Jequitibá. Você viu como é que mudou minha voz? Mudou, porque entrou na minha linha de conforto, que é Alto Jequitibá. Maravilha! Beijo para todos de lá. Agora o presbítero é pastor, né? É pastor. Agora é pastor. Herbert está lá. E fomos, e ele deu essa liberdade de pregar, né? De eu estar juntinho ali mesmo com ele, né? Tanto que havia trabalho da rádio, maravilhoso trabalho. Tá acostumado com podcast, tá falando numa rádio, né? Não é bem assim. A rádio não tem o visual, né? Entendi. Entendeu? Na rádio não tem. E então nós fomos para a rádio, era toda quarta-feira, sempre levando a menina, né? Que a Késia já estava com 2 anos e meio. Ela completou 3 lá em Alto Jequitibá. E na época era chamada Presidente Soares. Havia mudança do nome, né? Da cidade. E foi muito bom, uma área maravilhosa do nosso desenvolvimento. E a gente fazia visitas nos lares, experiências, né, espirituais, libertação de vidas, né? Possessas até mesmo por demônios. E assim foi o trabalho e cresceu. Nós ficamos, ele sabe os dias, né? Mas eu só guardo 1 ano. 2 anos lá, foram 2 anos, mas 2 anos é o caso. Custou para passar, porque era orelhão que existia. Não conseguia falar. E telefone de casa, a gente não tinha, né? O telefone de casa. Como é que fala? Fixo, telefone fixo. Apenas alguns vizinhos aqui tinham e a gente não abusava disso. Para ligar para minha mãe tinha telefone e irmã Odete também, né? A gente ligava, mas o orelhão é o seguinte, era só em Manhumirim. Então eram os dias da rádio que a gente ia para conseguir falar durante a semana e assim mesmo, na verdade, a gente nem usava o orelhão, porque uma ficha é 3 minutos. E por ser estado, a ficha caía. Rapidinho. Você comprava a ficha e a ficha despencava e
praticamente nada. Então, o meio de comunicação era a carta. Até hoje eu ainda guardo umas cartinhas que minha mãe me mandava, sabe? É a carta, o meio de comunicação, carta. Infelizmente também eu não tinha máquina fotográfica, né? Então não conseguiu registrar muita coisa? Não registrei nada. A máquina que eu tinha era uma xereta, era assim, pequenininha, e deu defeito nela, não conseguiu. É descartável ela, né? Não arrumou e não conseguiu outra máquina, né? Então nós não registramos praticamente nada. Tem umas 2 fotos que já nos mostraram de festa de aniversário, né? Teve um aniversário que ele fez de 15 anos da pastora Adriana. Ela é um doce. Sim, nossa, sim. foi ovelha do pastor Luciano, que lá legal. em Alto Jequitibá. Hoje ela é missionária, né? Ela tá no campo aí. Ela né? é pastora. Pastora, né? Pastora. Mas assim, eu digo pastora atuando como missionária, ela tá nos índios, isso. Né? Muito legal a história dela. A mãe dela, acolhedora, a irmã Silma, um beijão, irmã Lilica. Eu sei que ela vai estar ouvindo. Vai estar assistindo, com certeza. E acolhedora, eles eram meeiros, né, naquela época. Meeiros, então acolheu a gente, família que o pastor Mourão, né, nos orientou de estarmos lá na casa deles. Hospedeiros mesmo, né? Cuidaram de vocês. Cuidavam da gente, né? E outros mais, lá de Presidente Soares. Nós caminhávamos, havia casa dos Gripes. Há pouco tempo faleceu um pastor. E então nós íamos lá, era 1 hora para chegar. 1 hora a pé, subindo, né? E 1 hora descendo. Então eram 2 horas que a gente levava no meio de estrada, né? Para estar com os irmãos, na casa do presbítero Pedro Gripe. Para conseguir ter uma comunhão, né? Para ter comunhão. Então a gente já era prazeroso. Por exemplo, era sexta-feira, até minha filha Kézia já pergunta: mãe, onde nós vamos? Ontem ainda falei sobre isso. Ela já sabia. Já pequenininha, 3 aninhos, já, mãe, hoje nós vamos aonde? Alguma casa nós estaríamos, né? Porque eu não ia ficar dentro de 4 paredes, né? A rua principal ali é 2 quilômetros, né, de Presidente Soares. Então, os caminhos é realmente roça, é roça, né? Eles chamam roça. Era do Jacutinga, né? Era a Luana, era o Pedro Gripe, que a gente estava sempre lá. Família maravilhosa também, que muito nos acolheu. E saudade, né? Deixou saudade a nossa irmã Ilza, faleceu há pouco tempo. Nós temos ainda hoje a irmã Sirene, está lá presente. Uma Débora, também um coração aí, o César, lá a gente conhece por família, né? E cuidaram de vocês, né? Cuidou, e a gente visitava, a gente mantinha os laços. E aí a senhora percebe que foi em Alto Jequitibá que vocês desenvolveram mesmo quem seria depois, né? Sim. Luciano e Rosane. E o projeto que ele tinha feito para lá foi o que ele trouxe também aqui para a Barra do Piraí, entendeu? Lá não deu continuidade, foram 2 anos, mas aquilo que ele já havia colocado, né, no papel, né, na mente de Deus, os planos de Deus, eram os mesmos que estaria acontecendo, como aconteceu aqui, né? Aconteceria lá o que aconteceu aqui, tenho certeza disso. Ele tinha, né, e tem muitos sonhos, né, o pastor. E você apoiou todos esses sonhos. Quando ele te contava os sonhos, você já... Tá bom, vamos tentar. Já era assim? Eu tive um livro que eu li, não sei se hoje em dia pode ser que tenha em algum sebo, né? Que é Foge, Nick Froge. Não sei se vocês já ouviram. Foge, deixa eu pesquisar aqui. Foge, Nick. Nick Foge. Ele é um porto-riquenho que se converteu. Ele se converteu com aquele pastor da Cruz e Punhal. Isso, exatamente. Tem o livro aqui, ó. Muito, aquele livro foi a minha cabeceira. E a história do Nick eu conheço pela Cruz e Punhal, muito bom. Quando ele conta que ele saía com a Kombi, né? Era a Kombi, ele saía para pregar, eu me via assim, entendeu?
E Alto Jequitibá foi isso que vocês fizeram. Exatamente isso, mas foi em cima de caminhão, né? Levava o caminhão e colocava lá em Caparaó. E ali a gente colocava a caixa de som e ia fazendo culto. E pregava, Uma delícia. E o crescimento em 2 anos ali em Alto Jequitibá foi espantoso, só por Deus mesmo. O que aconteceu foi Deus. Ele sabe o número, mais de 200 pessoas, né, membros. Vocês deixaram uma igreja? Deixamos uma igreja com 200. Assim, pro local, né? Era mínimo. Improvável uma coisa dessa acontecer. Teve um avivamento muito grande. Batismo com o Espírito Santo. Presbítero que já de idade, que nunca tinha sido batizado, foi batizado com o Espírito Santo. Maravilha. E aí vocês voltaram para assumir Barra do Piraí? Não. Não? Não. Nós voltamos por motivos assim. Motivos ministeriais, né? Locais. E aí nós retornamos, ele retornou à vida secular dele, graças a Deus. Não, foi pela graça de Deus, porque veio desempregado. Sem expectativa, né? Sem dinheiro nenhum. Né? Nós deixamos aqui com um bom salário. Tá? Na Kim Vale, ele saiu com, né, um bom salário, indo para lá para receber um e-mail, alguma coisa. Eu não sou muito voltada a números, mas, assim, não, nem números e nem datas. Era menor do que o que ele ganhava na empresa, né? Muito, era um salário e meio, era uma coisa assim. Entendeu? Vocês foram pela fé mesmo. Fomos pela fé. E isso não me afetou em nada, porque nós casamos e não tínhamos assim, muito móveis. O móveis necessário foi o que pôde, né, ocupar a casa muito boa lá em Presidente Soares, a casa é bem grande. Parece que a casa tem ela até hoje tem lá. Até hoje. Já outra que caiu por causa do rio, né? E uma casa muito boa. E roupa, graças a Deus aqui eu levei, não comprei, em 2 anos eu não comprei roupa. Fica a dica pra você, mulher também, né? Sim. Economizar, pra 2 mim, anos sem comprar roupa, que benção. Isso, 2 anos. As roupas que eu tinha era novidade, o lugar, então eu me vestia, ninguém nunca me viu. Toda a roupa era nova. Toda a minha roupa era nova. Eu acho que eu e o Adriel, a gente tá precisando virar missionário. O pessoal achando isso. Muito bom. Não sentia falta de nada. Certa vez a minha irmã foi me visitar. Olha só. Ai, gente. Tem que rir. Tem que rir. A gente ri. Ela foi visitar ela com o filhotinho dela, com o menino dela. E ela voltou. Sei, para mim estava ótimo. Estava excelente ela lá, e o menino dela também. Mas eu não sei o que foi que ela comentou com o meu cunhado, meu concunhado, né, que é da minha outra irmã, e ele, quando eu retornei, falou assim, mas vocês não viviam muito bem lá não, né? A cunhada me falou que vocês estavam tendo dificuldade, não vou falar o termo, tendo dificuldade. Eu falei assim, não, graças a Deus nada nos faltou. Nada, não recordo de ter faltado nada, falta nenhuma. Pode ter tido alguma assim, necessidade, mas todas foram supridas, né? Sempre supridas. E a necessidade nos faz nos aproximar mais do Senhor, né? Mais. E olha, pastor Luciano, homem de oração. Muito oração. Tinha um quartinho lá, era o quartinho da oração e quarto de receber visita, né? A dormir, mas ele orava. Ele conta que teve um dia que ele ouviu, eu virei, estava com minha filha, né? Eu falei assim, meu Deus, esse homem só ora, socorro, só ora. Mas orava. Muita vitória lá. E é base nossa, Presidente Soares, é um carinho total lá, né? Muito bom. E tudo que ele escrevia naqueles papéis dele, a senhora acreditava que ia acontecer? Teve uma época que nós pensamos que íamos para fora do país, devido pessoas acharem, né? Mas não aconteceu.
achamos mesmo, até por motivo, quando nós saímos de lá, então foi apresentando portas, sabe? As portas são apresentadas, mas o ideal, o conselho que a gente dá é saber esperar no Senhor, né? Não ir abraçando as portas, espera, né? Nós tivemos portas abertas da igreja wesleyana. Meu bem, quer participar? Tivemos a porta aberta da igreja wesleyana, muito, muito amada, muito querida. Mesmo quando ele começou a pastorear aqui, um presbítero de lá, ele sempre me levava para pregar na wesleyana, né? Lá em Mendes, ele tinha um trabalho em Mendes e me levava. Vamos lá, pregadeira. Ele falava que era a minha pregadeira. Aí eu ia, esqueci o nome do... Não, tudo bem. E aí tiveram portas abertas, mas vocês não sentiram que... Não, por enquanto não. Na época, quando ele ia falar sim para a wesleyana, aí houve um não de Deus, sabe? E, então não fomos. Chegamos aí até a Duque de Caxias, na wesleyana de lá. Era um ponto, assim, talvez referencial para ele, mas não, nós mantivemos firmados, mesmo ele não pastoreando, né? Houve também a abertura boa de chamado, né, para ajudar a igreja central, nossa igreja, né, a igreja do Aterrado. Era o pastor Rildeu, na época, um irmão que muito nos abraçou quando retornamos de Minas. Então ele ia, dava a escola bíblica, eu estava lá presente, né, junto com minha menina, e frequentamos bastante a igreja central. E assim, né, passou o período, acho que ele ficou quase 2 anos sem pastorear. Pós Alto Jequitibá, né? Alto Jequitibá. E essa porta de emprego também, né, da vida secular, foi algo divino, porque ele retornou, interessante. Eu creio muito no poder da oração. Não em si a oração de joelhos dobrados, mas a oração interna, do desejo do seu coração, entendeu? Da sua súplica ao Senhor. Recordo que meus móveis, eles estavam começando a estragar. E estavam na garagem do meu pai. Lá. Como começou a vir muita chuva, aí começou a inchar, né? O móvel inchando, aí meu pai resolveu transferir para casa, né, para a parte da casa dele. Então era um outro cômodo, mas era mais aconchegante de sol, e mudamos para lá os móveis, até a gente ter uma casa para alugar, porque a casa em que nós morávamos estava ocupada. Era a casa do lado da minha sogra. Estava com uma família emprestada. Então eles ficaram emprestados para eles 2 anos, essa casa, para eles poderem construir. Quando nós chegamos, quer dizer, não podia tirar nossos irmãos, nosso irmão José Maria e irmã Maria, muito queridos nossos. Então eles estavam ainda construindo, aí os irmãos ainda ajudaram eles na obra para eles terminarem, né, a construção deles, e nós retornamos para a nossa casa. Então nós alugamos, né? Mas antes de alugarmos a casinha para a gente, meus móveis estavam voltando, né, estragando, e eu entrei naquele cômodo, né, que estavam meus móveis, e comecei a orar. Eu comecei a limpar, né, o meu guarda-roupa, comecei a orar e a chorar, né? Caía lágrimas, eu falei, Senhor, não ligo para isso. Sei que tudo isso aqui vai deteriorar mesmo. Em algum momento vai estragar. Vai estragar. Mas, Senhor, abre uma porta para ele de emprego, porque eu vou poder ter um lugar para ficar. Porque eu já estava cansando de estar na casa de uma irmã, estar na casa da minha sogra, estar na casa da outra irmã, né? A gente dormia, ele dormia na mãe dele, eu dormia na casa da minha irmã. Era assim. Então eu já estava cansando disso, e realmente Deus ouviu poderosamente o nosso clamor. Porque
Nesse mesmo dia que ele foi para ver essa porta de emprego, quando ele já estava, ele conta isso, quando ele já estava passando pela cancela, o gerente chamou, era da Klabin, Klabin, né? Klabin. Klabin, é lá em Mainz. Então, o gerente chamou ele na porta, ele já estava indo embora da entrevista. Chamou e falou assim, eu vou te contratar. E glória a Deus. Glória a Deus. No mesmo emprego que ele tinha saído antes. Porém, ele teve que se desdobrar porque tudo se moderniza. Tá? Se modernizou na área de relações humanas, né? Até hoje é diferente também. Né? Meu genro faz parte de relações humanas e está sempre se reciclando, né? Para evoluir. Né? Para evoluir a empresa. Então, foi uma resposta divina, aí ele conseguiu um emprego, nós conseguimos um aluguel, né, da casinha, os irmãos que estavam na nossa casa nos ajudavam em parte nesse aluguelzinho, e ficamos ali nessa casinha, acho que quase um ano, né, e depois retornamos, graças a Deus, né, para casa de vocês, para casa da gente, que não teria aluguel nem nada. Uma bênção de Deus. E assim prosseguiu até ter troca de pastores. E o pastor Gênesis, que estava aqui, foi direcionado, não sei se Pinheiral, lá para, né, pro lado lá de Volta Redonda. Eu acho que ele foi pro Açude. Açude? Porque ele casou os meus pais, então pode ter sido pro Açude. Isso, Açude. E o pastor Luciano foi indicado para cá, né? E aí começou a grande quebra-quebra, de que ele é o pastor do quebra-quebra. Gosta de mudar. Gosta de mudar e foi mudando as coisas, né? Nada do que está aqui é o que está na história, né? Com paredes, né? Isso mesmo também pessoas. E aí? Que legal. Muito, muito interessante saber disso. E logo após isso, né, ele assume Barra do Piraí. E como que era, e agora eu tenho que perguntar sobre como que era a casa de vocês nessa questão, assim, estava tudo mudando, ele estava virando um pastor presidente, mudando a igreja. Como que era a família? Vocês estavam com uma filha, ela foi crescendo, ela foi virando adolescente. Como vocês conseguiram conciliar a família, né, e a igreja ao mesmo tempo, né? Porque para meninas novas como eu, a gente ficou olhando assim, meu Deus, então eles estavam liderando uma igreja, mas e a casa, e os filhos? Como que foi isso tudo? Uma filha só, né? Nós decidimos de ter uma filha só. E a parte dos 35 anos mesmo, decidimos que não teria mais. E ela sempre foi muito obediente, né? Nunca trabalhei na mente dela ser missionária. Hoje em dia ela não é, né? Não, porque às vezes vai ser missionária. Às vezes falava na brincadeira, Eu já brincava de culto mesmo ali, que queria aquele negócio, eu já era assim, né? Virei falante, né? Isso. Sou falante, né? Não deixava minha irmã de jeito nenhum, coitada. Minha irmã nunca pôde ser o pastor na brincadeira. Eu falava, não, seu dom é cantar. Olha, criança falava, não, Keila, você vai cantar e eu vou dar a palavra. Era assim, né? Ela fazia culto, né? Ela fazia os cultinhos. Quando ela ia na minha mãe, ela cantava, né, pra minha mãe, até falava que pra minha mãe aceitar Jesus. Tava ali, ó. Né? Tava lá pregando, né? Tava pregando, mas sempre muito, muito obediente. Questões de usos e costumes, né? Ajudou também a dar aula na IBD, né? Ela foi professora na IBD. E aí quem pode falar mais é ela mesmo, né? Ela mesma. E ela continuou com vocês foram crescendo e sempre atuando na igreja aqui. E a pergunta, assim, claro que tiveram dificuldades, mas como é ser a mulher de um pastor? Como que é isso? Porque assim, eu fico pensando na Rosane de 19 anos que aceitou Jesus, a senhora não imaginava que ia acontecer isso tudo. Talvez lá no seu coração, poxa, pode ser que aconteça. Mas quando está acontecendo, quando você está ali, como é
é que é isso? Como que foi lidar com isso? Com essa sua esposa do pastor, tô construindo uma obra, não posso parar. Como é que foi isso para você? Aí já aqui em Volta Redonda. Aqui em Volta Redonda, como que foi ser a esposa do pastor? Volta Redonda não, né? Aqui é Barra do Piraí, né? Barra do Piraí. Eu sempre fui a esposa do pastor, né? Lá em Presidente Soares. Nunca fui de estar me intrometendo, né? Na vida dele. Tem que ser assim, né? Às vezes a gente contempla, né? Determinadas mulheres que são mais assim, né? Dão ordens, né? Nós nunca tivemos problema nisso. Tinha a minha agenda. Ainda que nós ficamos há bastante tempo, eu não tenho assim muita recordação disso, porque eu vivi em Barra do Piraí, né? Vim para a Barra do Piraí, ele veio pastoreando Barra do Piraí e aqui nos sustentava, né? Algo bom, né? De viver, de estar bem. E Volta Redonda, quando convidavam a gente para pregar ou dar um estudo, vocês participavam, estávamos lá. Mas teve um período bem difícil, que foi a questão da mudança, né? Necessidade de haver a mudança de usos e costumes aqui da igreja. Não foi de uma hora para outra, não. Foi vários estudos dentro da palavra para nos alicerçar, para não criar barreiras, né? Obstáculos. E foi muito bem ensinado, tanto que nós tivemos há pouco tempo, o Senhor conduziu, levou a nossa irmã Elísia, uma irmã bem idosa, não sei a idade que ela faleceu, mas ela acompanhou todo o nosso período e sempre predisposta, né, a ajudar, a estar junto, a estar intercedendo. Então não houve uma quebra moral ou ética, entendeu? Na abertura dos usos e costumes, né? Foi algo muito bem trabalhado na vida, no amadurecimento das pessoas. Minha filha foi também de acordo aí com o tempo, com o tempo dela, né? Quando ela ia para a escola, na escola dela só ela que tinha sainha. E eu lembro, era tão bonitinho, lembro uma vez ela, mãe, eu não vou poder marchar 7 de setembro. Eu falei assim, por que, Kézia? Mãe, o uniforme não tem saia. Só tem calça. Só tem calça. E ela estava triste porque não ia marchar. Aí eu fui conversar com a diretora, né, dona Leila. Aí eu falei com ela, doutor, a diretora, ela tá triste porque não vai poder marchar porque ela usa saia jeans. Não, vamos colocar ela separando o pelotão. Aí ela foi o máximo para ela, separou o pelotão. Para ela conseguir. Para ela marchar de saia. Era tudo bermuda jeans, né, e a blusa. E aí ela foi bonitinha lá, né, representando lá a escola, gostou. E mais tarde que houve, né, a mudança. E foi muito necessário aqui, por causa até mesmo por causa do emprego. Começou assim, gradativo. Havia pessoas que queriam trabalhar em farmácia e passavam no teste, mas na hora não podia porque eu deveria de estar de calça comprida para poder subir uma escada, né? Algo mais apresentável, né? Até mesmo, né? Então, por isso que foi abrindo primeiro para o serviço e depois para dentro da casa do Senhor. E quero convidar você que está em casa, né? Já história super interessante, a seguir as nossas redes sociais. Eu gosto de lembrar isso, que o pessoal esquece de seguir, né? Tem que seguir, tem que nos seguir no Instagram, no Facebook, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, conhecer o nosso portal. Então, já quero te convidar, tá o link aí, fique à vontade. E outra coisa, vou perguntar para a missionária. A senhora, claro, a senhora teve várias experiências com Deus, isso é óbvio. Mas tem alguma muito marcante que a senhora gostaria de contar aqui pra gente? Alguma que você lembra assim, poxa vida, essa aqui me marcou de verdade. Tem alguma em especial? Eu tive, olha, não é por vaidade não, mas o Senhor sempre foi muito especial.
né, na minha vida. Algo eu ouvi ontem sobre intimidade com Deus. O pastor estava falando a respeito disso no culto de ontem. E a intimidade com Deus se torna todos os seus dias muito especiais. Eu tive esse momento marcante na minha vida que foi a decisão de eu não trabalhar fora, né? E ter a minha manutenção e o Senhor trazer, né, o meu acolhimento. E assim foi, posso dizer que foi. E depois veio a vida do meu esposo, né, na manutenção também da minha vida, né? Sempre dependi dele, né, financeiramente. Não tive outra renda. E tive, sim, a compra do meu Fusca, que consegui comprar com o CETEMIT, né? Seria assim, no início eu já havia ajuda de custo e eu reservava aquela... A senhora foi professora no CETEMIT? Desde os anos 90. Que legal, não sabia. Então... você pode ver que muitos estão pregando, vão pregar, a missionária Rosane deu aula para... A senhora foi professora de quê no CETEMIT? Homilética, hermenêutica, educação religiosa. Ah, que legal, muito legal. E a senhora foi professora no CETEMIT? Betel, primeiro foi o Betel, na igreja do Aterrado, foi o primeiro que teve, Betel. Era até no porão, aula. E depois veio o DEMEC. Foi a primeira ideia de um CETEMIT. DEMEC, depois veio o CETEMIT. E deve ser muito gratificante, né? Ver um pastor, ver um presbítero pregando, citando a senhora. Tenho grandes recordações do pastor que dirigia o... Quem que é o pastor que dirige? Não lembro. Não tem problema. Me vem a pessoa... Mas não vem o nome, né? Não vem o nome. E a gente está, né, hoje comemorando o Dia da Mulher. Esse podcast está sendo gravado dia 5, né? 5 de março, mas vai sair dia 8. Uma palavra que a senhora poderia deixar para nós, mulheres, para as mulheres que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, uma palavra que a senhora quer falar para nós? Porque, assim, o que eu percebo como ouvinte, né, da sua história é muita determinação. Tipo assim, a senhora sabia onde a senhora ia chegar, porque não... é claro que a gente tem dificuldade de dar um medinho, mas parece que a senhora não se abalava, né, com as coisas, continuava ali, não, tá bom, vai dar certo. Sim, exatamente. Essa definição. Quando eu disse assim, lá em Presidente Soares, estamos indo, vamos arrumar as coisas e vamos. E pronto, muito decidida, né? Sem medo de nada. Tanto que havia uma possibilidade dele ir para o Betel, lá de João Pessoa, para trabalhar lá na secretaria, e de lá ir para a Inglaterra. Algo que pendente, deu assim no ar, né? Inglaterra? Foi assim, realmente um casal foi para lá. Esse casal ele foi enviado. Não foi eu, nem ele. Ah, mas que bom, né? Então, a senhora ia estar aqui com a gente agora. Por isso que eu disse, quando eu disse das portas se abrindo, a gente tem que estar bastante, né? Com o pé fincado na terra e o coração diante de Deus, né? Para que Ele possa dirigir os nossos passos. É muito importante isso, que muitas portas se abriram, mas é aqui. Havia uma profecia dos dons espirituais a respeito dele ser essa coluna. Então eu absorvi isso também na minha vida. Entendeu? Se ele vai ser coluna de um lugar, eu vou estar juntinho dele. Então havia essa profecia, foi dada aqui, né? Ainda a igreja muito pequena, 42 membros, se não me engano, e graças a Deus
um número, né, crescente aqui, temos congregações, grandes congregações. Estamos fincados, né? Baseei nisso, de ser uma coluna juntamente com ele. E o que eu digo para as mulheres eu vejo que muitas das vezes nós mesmas dificultamos as coisas, né? O andamento daquilo que Deus projetou para homem e mulher. Deus chamou o homem e a mulher para caminhar junto. Então, não é ser um grupo de mulher ou um grupo de homens, mas é ser um todo. Todos caminhando junto. Muitas mulheres adquiriram determinados degraus em sua vida, porque homens estiveram ali ajudando. Na área do trabalho, muitos ajudaram a respeito da sua manutenção, da sua remuneração, né? Sabemos aí de pessoas na história que muito contribuíram, tanto homens e mulheres, os dois juntos, certo? Para formar um ideal. Nós temos o exemplo de Lutero, eu acho muito lindo a esposa dele. Ela consta a história que ele, com a reforma, ele ficou em dificuldade financeira, né? Fechou-se porta para ele. Então, o que ela fazia? Ela abriu uma pensão, ela acolhia 20 pessoas, né? Vendia, né? Vamos dizer assim, 20 pratos de comida para poder fazer a sua manutenção. Então, aí está o que? O trabalho de uma mulher em conjunto. Ela cuidou. Ela cuidou dele. Consta que houve momentos, nós estamos falando, Lutero, né? Um grande homem, mas houve momentos dele estar alojado em seu quarto em depressão, consta a história. E quem a ajudava? Era a esposa. Né? Uma esposa que saiu de um convento eu fico pensando, dentro de um barril de sardinha. Ela veio impregnada do odor, né, de uma sardinha, né? Então ela veio dentro daquele barril, junto com as sardinhas, escondida, para que junto fazerem a obra, né? Junto ter todo esse trabalho que nós temos hoje, né? De proclamar o Evangelho, né? Como diz a palavra do Senhor. E em Gálatas 5, né? Ali está escrito, não há gregos, né? Não há romanos, não há homem, não há mulher. Então todos juntos fazendo um grande trabalho. Então nós dependemos. Se os homens se tornaram grandes homens porque houve o quê? Grandes mulheres, né? Na vida deles. E mulheres se tornam grandes porque também grandes homens fizeram parte de sua vida. Não tem como desunir. É colocado o jugo, através de Cristo Jesus foi quebrado esse jugo, né? Da mulher ser inferior. Foi quebrado. Então, existe o quê? Essa unidade. Através de Cristo Jesus. Jesus, todo o seu trajeto mostrou isso. Né? Ao receber as mulheres estarem com ele. No dia do Pentecoste, lá estavam reunidos que homens e mulheres, todos foram batizados com o Espírito Santo. Então, a obra é em conjunto. Então, quebrar essas barreiras. Jesus quebrou, vamos dar continuidade, né, a esse trabalho, de juntos fazermos a obra. Que as mulheres levem isso a sério, né? Não menosprezando o trabalho dos homens, né? E nem os homens menosprezando o trabalho das mulheres, certo? Certo. Missionária, eu gosto, né, desse tema de mulheres, eu gosto muito de falar, estudar sobre isso, e às vezes a mulher não fica tanto como protagonista, né? Mas ela, como o exemplo aí da esposa do Martin Lutero, não se fala dela, né? Quando vai falar no livro de história, o nome dela não aparece, vai aparecer o do Lutero, mas ela foi ali quem costurou, né, o plano de fundo para ele. E para o futuro, a senhora construiu uma história muito bonita até aqui. E para o futuro, tem alguma coisa ainda que a senhora quer realizar? Alguma coisa mais segredo? Não.
Me sinto bem ser chamada missionária. Uhum. Muito bem mesmo, porque foi um título que me foi dado, foi bem explicado devido à posição minha dentro do Evangelho e da Palavra de Deus, do ensino da Palavra. Então, na verdade, o que o pastor Moura viu em mim não foi aquela mulher que saía de porta em porta batendo, sim, né? Mas sim aquela pessoa que estava trazendo o ensino da palavra. Então, fui chamada assim para esse ministério, né? Ser missionária, me sinto bem. E quando me chamam de pastora, eu estranho, né? Mas por quê? Porque foi ensinado, me foi ensinado, né? É o meu ministério, né? Ser missionária. E se tiver que fazer alguma diferença, me chame de bispa. Gosto. Apoio também, o bispo eu gosto. Mas eu digo sonho assim, tem tipo, na sua vida mesmo assim, tanto ministerial quanto pro futuro, tem alguma coisa ainda assim, olha, eu queria que isso acontecesse, isso ainda não aconteceu, porque eu acho que enquanto a gente está sonhando, a gente está vivo, né? Enquanto a gente tem, eu tenho vários planos. Eu sei que vocês repararam que eu estou indo e vindo, né, na história, né? Uhum. Então, assim, não foi uma programação de começo, meio e fim, né? Eu vou lá atrás, volto e estou no meio. Algo que você perguntou a respeito de uma realização, né, de algo de Deus, ele estar na presidência do campo. Era um sonho você? Sim, sempre. Não é um sonho, é porque nós crescemos, né, ouvindo isso entendi. Né, e era uma promessa. Era uma promessa feita. Promessa feita. Tanto que tem uma irmã e ela mora lá em São Paulo. Quando ele, né, foi para ser o presidente do campo, ele já estava como vice, né? E nosso irmão pastor presidente estava debilitado, então ele como vice, ele já estava liderando, né, os trabalhos da igreja. E isso já era uma bênção maravilhosa, né, de Deus em nossa vida. Primeiro porque houve um pouco essa rejeição, né, a respeito do campo aqui, né, de Barra do Piraí. Mas nós vemos que ele, na presidência, eu fui e falei com ela, né, nossa irmã Seila. Ela é uma bênção, né? Foi uma bênção na nossa vida, irmã Seila. E falo com ela pelo WhatsApp. Sim. Comentei com ela porque foi uma das irmãs, né, que profetizaram a respeito, não é diretamente, você vai ser o presidente do campo, não, é mostrando a postura dele de sobressaindo num campo congregacional, entendeu? Onde ele estava, né, sobressaindo, era assim, subindo degraus, né, mostrando uma escala crescente na vida dele, né. E realmente foi um presente mesmo de Deus termos aí essa promessa sendo cumprida. E em alguns momentos pareceu que não ia acontecer? Ou a senhora, mesmo assim, não, vai acontecer? Nós ficamos aguardando, porque se houve a promessa, vai se cumprir. Lutar contra isso, não vamos. Então, aguardamos, né, tão somente, né, a promessa do Senhor sobre a vida dele. Chegando, nos admiramos, né? Porque houve pessoas que trabalharam junto com a gente o desejo de ver, né, que está acontecendo hoje. E não permaneceram, abriram seu próprio trabalho. E seria muito cômodo fazer isso. Mais fácil. Mais fácil. Muito cômodo. Teria condições? Sim. Vejo que sim. Não por vaidade, mas pela graça, pela presença, pelo estudo que ele tem, que ele possui, né? Mas seria
vamos dizer assim. Será que seria o que Deus queria, né? E exatamente. É satisfatório? Né? Seria? Creio que não, né? Está sendo agora. Né? Muito gratificante. Sabor de mel. Boa. Peguei a referência. E gratificante, né? Deve ser. Eu imagino, tipo, você parar, olhar e falar, caramba. Você havia perguntado de trabalhos, né? Realmente me coloquei, né, na posição de missionária, realizando trabalhos. Mendes foi uma congregação que começou comigo, o presbítero Reinaldo, com 5 pessoas. Hoje em dia está uma igreja está uma congregação formada, bem estruturada, com seu próprio terreno. Fomos muitas vezes lá. Um ano de trabalho lá. E outro também, Barra Centro, também chamada para ocupar o lugar de um pastor. O pastor saiu e o Ben foi e me colocou lá. Para isso, dando suporte para ele, né? Como assim? Ele te enviava para ir ajudando ele, né? Isso, sim, exatamente. E ali reconstruímos novamente a congregação da Barra Centros, passamos a chamar as pessoas novamente para estar junto. Também foi um trabalho de 8 meses, 1 ano. Teve também outro trabalho em Alberto Furtado, né? É por aqui? Valença. Distrito de Valença, Mococa que nós chamamos. Abria 8 porteiras, 7, 8 porteiras para estar lá, né? A gente ia, eu tinha o trabalho aqui da escola bíblica e, na verdade, eu estou falando bastante do pastor Luciano, né? do reverendo Luciano. Né? Eu tenho uma história aí, né? De estar em Alberto Furtado, a primeira igreja lá, a primeira congregação, né, evangélica lá, porque é um trabalho todo católico lá. E nós tivemos a primeira igreja construída lá, congregação. E saía daqui da escola dominical, ia para Pentanha, vai subindo ali, sabe? Muito longe. Muito longe. E ia para fazer? Para fazer um trabalho lá que era o culto e escolinha para as crianças, né? E hoje está um trabalho aberto, tem uma igreja estabelecida, né? Levantada, né? Com paredes. E teve o trabalho da química, mas que não foi... Não foi para frente? Não fluiu. É chamada ali também Rua das Igrejas, né? Química. Por isso que chama a Rua das Igrejas. A Rua das Igrejas, né? É uma atrás da outra ali. E ali não fiquei. O irmão também que ocupou depois de mim também não deu para firmar o trabalho. Mas assim, uma história... Apesar dessa, né, que não deu, vocês fizeram muita coisa. E a senhora também, né? Acho que por isso que a gente queria conversar com a missionária Rosane, porque a gente sempre acaba olhando, né, o pastor, mas sempre é legal ver também a outra visão. E eu acho que não só deu certo não só aconteceu com ele, mas com você também, né? Minha realização, graças a Deus. EBD, mais de 15 anos eu estava à frente da escola bíblica como superintendente, né? Graças a Deus, o trabalho deu certo, né? Parei também na hora certa. O seminário também precisei parar devido à enfermidade de minha mãe, né? Para cuidar da sua mãe. Para cuidar da minha mãe, nos momentos dela. Depois não recebi o convite e não retornei. Continuei aqui na IBD. E vamos aí, cuidando de neto também. Fiquei um bom período da pandemia, né? Tivemos a pandemia aí. E como vó, é uma grande experiência também, né? Uma grande experiência. Quantos netos a senhora tem? Tem 2. 2 netas, olha que legal. Netas. Laura, de 6 anos, e Cecília, de 2,5. Que legal, coisa boa, né? Muito gostoso, muito. Aí na pandemia a senhora ficou mais próxima, né? Sim. Precisei ficar direto porque a escola fechou, né? Teve que fechar e a Laura
dependia, né, de alguém para ficar junto, né, a Laura e a Cecília. Então, fiquei com as duas lá pro Rio. A senhora foi para lá? Fui para lá. Legal. Aí fiquei nesse bate-volta, né, indo e vindo. Muitos lá em Volta Redonda, hoje, não me conhecem, né? E até interessante, foi um desses nossos encontros, eu estava com o evangelista Julier, da igreja da IEC Retiro. Isso, e ele veio me abraçar, e foi até emotivo, ele disse assim, como que eu gostaria que Volta Redonda conhecesse a mulher que você é. Agora a gente vai conhecer. Podcast aí, ó, todo mundo vai assistir. Os convites, agendas dela está aberta, tá? Eu acho muito interessante quem estiver nos ouvindo. Vai ter uma palestra, convide a missionária Rosane, né? Pra gente conhecer. É tão bom, né? A senhora, igual assim, eu tô aqui te ouvindo, acredito que o pessoal que tá aqui por trás também. Dá uma esperança, dá uma vontade de pegar aquela coisa que tá desanimada. Não, eu vou fazer, ela tá mostrando ali que dá certo. Eu acho também que mais gente precisa conhecer a senhora e através desse podcast aí os convites venham para a senhora estar mais perto da gente lá em Volta Redonda. Eu acho que vai ser muito especial para nós, a senhora. É prazeroso, né? A obra de Deus é tudo, né, na nossa vida. Traz uma edificação, né? Muito bom trabalhar na obra do Senhor. A do Piraí, né, foi intensa, né, por um bom tempo, né? Bom tempo mesmo. E ainda é, né? Uma referência para as pessoas daqui. Também, e também lá em Volta Redonda, né? A gente vê a senhora já chique. Eu sempre achei a senhora uma chiqueza em pessoa. E agora tô conhecendo um pouco. Tô conhecendo um pouco mais aqui dentro, né? E é muito especial. Bom, nós fizemos todas as nossas perguntas. Sim. Que tínhamos para fazer para a senhora. Eu prometi, né, que seria rápido, porque quando ela recebeu o convite, ai meu Deus, não sei falar. Falei, não, vai sim, vai falar, vai ficar bom. E foi melhor que a encomenda. Não, mas olha, arrasou, tá? Foi ótima. E hoje é o Dia da Mulher. E eu tô muito feliz de estar podendo estar conversando com uma mulher no lugar que a senhora está. Para mim, Késia, é muito importante a mulher ter um lugar de fala, ela poder falar para mim. Isso mexe muito comigo e ter uma referência é muito importante. E pra gente caminhar, né, pro fim do nosso podcast, eu queria que a senhora falasse. Essa irmã que tá aí, ó, sentada, ouvindo a gente, porque eu sei que esse vídeo vai bater 1000. Pessoas vão 1000 visualizações. Vai dobrar, hein? Vai dobrar o pastor Luciano. Eu acredito que muita gente vai ouvir. Mas o que a senhora deixaria pra gente? Tá começando, né? Porque eu tô começando, tô muito nova ainda. 6 anos, mentira. Já casei. Mas já aprendi muita coisa aqui hoje ouvindo. Pra nós que estamos começando e também para as irmãs mais velhas. O que a senhora pode deixar pra nós, assim, como palavra aí? E não tenha limite. Não gosto de limites. Sim, quando às vezes sem limites. Isso. Não tenha limites. Bem, tem que explicar isso direitinho, né? Agora me veio, mas né? eu entendi. Limites na obra do Senhor, né? Não se limite, né, em fazer a obra. Se dê na obra. Né? Esteja pronto para fazer, né? Como mulher cristã, hoje nós estamos tendo um desenvolvimento maravilhoso e até assustador numa questão de obra de Deus, o número de missionárias que nós estamos tendo. Diaconisas, né? Diaconisas, sim. Algo maravilhoso que está acontecendo. Maravilhoso, é uma explosão, né? Eu vejo isso como uma explosão do céu na terra, né? A efeito do que nós chamamos mulher congregacional. Então se dê a esse trabalho, mas seja fiel, né, naquilo que está fazendo. Fidelidade está acima de tudo. Então quando eu digo não limite o seu trabalho ou não dê limites, né, ao seu trabalho, é nessa questão.
né? Eu tô com muita idade. Não coloque a idade como um empecilho, ou eu estou muito nova. Não tenha a idade como um empecilho, certo? Eu estou com 61 e daqui a pouquinho vem os 70, né? Mas não haja essa visão, esteja fazendo a obra. E pedindo a Deus, lógico, saúde, né? Saúde é tudo. Que se cuide, a mulher deve se cuidar, deve tratar, estar periodicamente no médico. Sim. Isso é muito importante para chegar numa idade da maturidade e estar bem, né? Estar com o seu corpo físico trabalhando de acordo, né, com as necessidades da Igreja do Senhor. Então, mulher que está nos ouvindo, se cuidar, não se limitar. Uma coisa que eu gostaria de falar também, e aproveitando isso do limite, a senhora falou que quando o reverendo voltou para Volta Redonda, eu falo Volta Redonda porque eu sou de Volta Redonda, mas quando voltou, né, do campo missionário, ele teve que correr atrás, né? Vamos inovar, né? A gente está crescendo, vamos inovar. Hoje evangelizar talvez não é só no porta a porta, também é na internet. Então o que a senhora está fazendo hoje aqui é uma evolução. Está conversando com uma câmera para outras pessoas estarem ouvindo. Então, assim, a mulher, quando a senhora fala para não se limitar, eu vejo muito isso também. Vai tentando evoluir, vai tentando aprender coisas novas, né? E não para, né? Não deixa essa obra... Não deixa parar. Eu fico até meio receosa que às vezes o pastor Luciano fala assim, 75 vai parar, né? Vai estar se aposentando, né? Então me dá um bloqueio, eu fico meio bloqueada porque eu quero mais. Olha só, eu tenho vivido um pouco agora parada. Me sinto parada, mas não é questão de estar parada dentro de casa, é parada a respeito da necessidade que às vezes a filha tem, né? Me chama porque tem que estar vendo a neta, né? Um cuidado familiar, um aconchego familiar. É um parado ativo, né? Mas centrado ali na família, por uma necessidade, né? Por um zelo, até mesmo futuramente das netas saber quem foi a avó delas, né? Esses dias achei bonitinha a Laura, ela se fazendo de pastor. Vestiu a camisa do pastor, do avô dela. Aí eu falei assim, essa camisa tá mais parecendo um vestido que eu tenho, Laura, que é um vestidão, né? Uma túnica que eu tenho. Aí ela colocou e falou assim, então é missionária. Então é missionária. Eu achei tão bonitinho. Então são, né, um aconchego do lar familiar, é algo muito bom, né? E é lógico se preservando sempre, né, dentro dos limites, né, que a igreja ali dentro da visão, né, do que a gente acredita, né, que a gente acredita, tudo isso, né. Então mas estamos aí, eu estou pronta, né, quero estar fazendo mais ainda. Eu acho que as agendas tem que deixar até seu WhatsApp no final aí para o pessoal te chamar, para a senhora estar trazendo palavra para nós. Sim, precisando. É muito legal. Eu quero muito agradecer a senhora por esse tempo que a senhora nos concedeu. Fiquei muito emocionada eu não choro muito mesmo, não, então não tenho muita lágrima, nem no meu casamento. Não, na igreja eu chorei porque meu marido chora demais, aí ia ficar até feio se eu não chorasse. Mas eu tava falando isso, no civil eu não consegui chorar, porque não é meu de chorar, mas aqui dentro me deu foi muito emocionante conversar com a senhora, conhecer esse seu lado tão sensível, teve um tato muito grande na sua história, assim, e na do pastor, e eu consigo ver o que a senhora falou, se ele tá onde ele tá, na presidência, claro, com o mérito dele, com o esforço dele, mas é porque ele teve uma base muito grande dentro de casa. Ele sempre tinha para onde voltar, né? Então isso é verdade. Muito forte. E que a gente possa aprender, né, com a senhora, né? Estruturar nossa casa, nossa família. Fico muito feliz nesse dia da mulher estar podendo conversar com uma mulher tão cheia de Deus, tão virtuosa. Nós te agradecemos. E
algo que também eu assisti, né? Entrevista com ele, e algo que ele falou, né, sobre mim, de não tomar as dores, né? A nossa dor, as esposas dos pastores, né? Tomem a dor do seu esposo, mas internamente, e fale com Deus. No sentido de não interferir, entendi. né, no ministério. Isso é muito importante. Eu jamais ousei fazer isso. Né? Não deve. Fica a dica aí. Fica a dica aí. Muito legal. Missionária, algo mais que a senhora gostaria de dividir com a gente, gostaria de falar? Não, estou satisfeita, né? Graças a Deus. A senhora falou muito bem, foi muito legal. Sim, estava temerosa, com certeza, né? Uma experiência nova. Mas que eu te falei, eu finjo também, eu fico muito nervosa, mas eu finjo que não tô. Finge, da próxima fala, tô bem. Eu finjo, porque eu também fico. Pode parecer que não, mas eu também fico aqui, meu Deus. O coração vai acelerando, né? A Ana sabe, né, Ana? Mas foi muito bem. E eu queria agradecer vocês que estão aí de casa, nos acompanhando nesse tempo de podcast. Estão abraçando a ideia do podcast com a gente. Nós já estamos indo pro quarto, né? O da senhora vai ser o quarto episódio. Quarto? Terceiro? Terceiro episódio. Foi o do pastor Luciano, depois do pastor Eusés, agora vem o da senhora, né? Terceiro podcast, só que o pessoal tá gostando, sabe? O pessoal tá, vamos assistir, então, muito legal. Eu quero te convidar mais uma vez a seguir as nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Quer saber o que rola e acontece na IEC? Segue a gente fala pra caramba lá. Se você também, olha, algo que eu vou falar aqui, ó. Se você também, aí de casa, tem interesse em ser voluntário da equipe de marketing, entre em contato com a gente também. Nós estamos precisando de pessoas que nos ajudem para continuar fazendo esse trabalho, desenvolvendo, tá? E muito obrigada a você, mulher, que está nos ouvindo. E hoje, Dia Internacional da Mulher, você possa se lembrar que você é amada pelo Senhor, você tem o seu lugar, o Senhor nos escolheu, nos chamou, e nós somos a melhor parte dessa terra, né? A mulher tá demais. E nós vamos ainda conquistar muitas coisas. Amém, irmãs? Eu agradeço a missionária Rosane, a IEC de Barra do Piraí, por ceder esse cenário tão bonito, tão chique. E espero vocês no próximo podcast. A paz.